Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu esperei muito por esse momento e ele finalmente chegou. É a estreia do programa Segredos em Pauta. A partir de hoje, você tem um encontro marcado comigo para embarcar em diversos momentos super especiais, ouvindo opiniões, debatendo temas diferenciados e muito mais. Gostou? Vem comigo! Está no ar, Segredos em Pauta. É isso aí, galera. O programa tá só começando, mas eu já tenho mais um convite a você. Segue lá no Insta, @Segredos em Pauta, e fique ligado nas nossas novidades, mande suas sugestões, suas ideias, suas dúvidas, porque com certeza nós poderemos colocar tudo isso em pauta, ok? No programa de hoje, a gente vai falar sobre um caso bastante curioso de uma abdução que aconteceu com uma criança nos anos 90. Esse abduzido aceitou conceder uma entrevista pra gente e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa história que é muito interessante e que marcou a vida dela para sempre. Mas antes eu gostaria de falar um pouco mais sobre as razões que me trouxeram até aqui. Então, gente, desde os 11 anos de idade, em média, eu já tinha muito interesse em assuntos que envolviam o folclore, o sobrenatural, os mistérios. E ao longo do tempo isso se aprofundou ainda mais. Isso ficou ainda mais evidente na minha vida e eu percebi que eu não poderia deixar esses assuntos de lado. Foi então que eu comecei a ler algumas obras sobre ufologia. É um assunto que eu gosto muito. Eu sou absolutamente apaixonado por tudo que envolve ufologia. Gosto de ler sobre ufologia, gosto de assistir a bons documentários sobre ufologia, gosto de pensar em boas hipóteses sobre a natureza desse fenômeno, que é um fenômeno que faz parte da vida de muita gente que está nos assistindo, que faz parte da minha vida também. E ao longo desse período muitas coisas aconteceram, muitas descobertas foram feitas. E foi em 2018, como estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu iniciei esse curso, que eu passei a ter mais oportunidades de ficar frente a frente com várias histórias. Essas histórias envolvem pinturas rupestres na ilha de Santa Catarina, várias trilhas, lendas a nível local. Como dizem, muitos lugares têm uma energia diferenciada, e é o caso de muitos pontos que eu pude visitar e que agora eu espero poder mostrar um pouquinho para vocês também através do programa. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que a ufologia, o folclore, a espiritualidade, a consciência precisavam estar em pauta, precisavam ter um destaque merecido, mas com credibilidade, com seriedade, com coerência, algo que nem sempre acontece. Mais uma razão para nós estarmos hoje colocando em pauta tudo aquilo que eu sei que pode fazer a diferença, porque tem uma importância para dar muitas respostas para a nossa existência. Uma das perguntas mais comuns feitas quando a gente começa a questionar as razões para a gente estar aqui, questionar as razões para a existência dessa realidade, para a nossa existência é: será que nós estamos sozinhos? Outra pergunta é: afinal, quem somos nós? Nós estamos partilhando da mesma busca, nós estamos em busca de respostas e essas respostas vão aparecer com mais frequência à medida que a gente se dedicar com boas leituras, com bons programas, com bons conteúdos. E é por isso também que eu quero levar a você aquilo que há de melhor em informação sobre esses assuntos e sobre assuntos que vocês também podem sugerir. Nós sabemos que a ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados e tem várias partes desse estudo que são marcantes e que merecem a devida atenção. Uma dessas partes é o fenômeno da abdução. É um fenômeno relatado no mundo todo há mais tempo do que alguns podem pensar, que para mim é um fenômeno verdadeiro, mas que precisa ser analisado de uma forma um pouco mais concisa, um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver em certos lugares, em certos espaços.
é um fenômeno, acima de tudo, que levanta muitas dúvidas e que precisa ser interpretado, na minha opinião, caso a caso, para que a gente possa tecer uma opinião mais conclusiva e mais correta a respeito do que verdadeiramente acontece nesses objetos. Afinal, o que será que o nosso entrevistado de hoje tem para contar? Olá, Renan. Meu nome é Carlos, tenho 36 anos. Quero agradecer, ao convite que você tem me feito aí. Eu vou falar aqui um pouco do meu relato, da minha história, que aconteceu em 1994. É um caso assim bastante antigo, nunca foi de expor-me à mídia, tá? O caso aconteceu no estado de Minas Gerais, divisa aqui, sul de Minas com o estado de São Paulo, Isso aconteceu num sítio. Eu tinha na minha média aí de entre os 9 para 10 anos de idade e foi nesse tempo. O meu primeiro contato com a questão dos supostos extraterrestres, que para mim naquele momento eu achava que não era, eu pensava que eram pessoas comuns, porque uma criança não tem noção de certas coisas, Criança é muito inocente. E o meu primeiro contato com eles foram assim, vi dois moços, de aparência meio igual, como se fossem gêmeos, um pouco pálido, peles, assim um pouco claras, E eles me convidaram debaixo de um pomar, onde eu estava, embaixo de umas árvores de caqui, eram umas árvores grandes, assim, pelo tamanho da minha pessoa. Eram pés de caquis já bem velhos, E ali onde eu costumava brincar, foi ali que ocorreu. E assim o meu primeiro contato foi isso, de visualização. Os dois vieram até mim e me convidaram, E eu simplesmente fui, porque eu achava que seriam pessoas ali do sítio, que o patrão, na época, a gente trabalhava de caseiro, então eu imaginava que podia ser uns parentes do patrão que tinha chegado, aquela coisa, E foi isso, sem noção nenhuma. E me convidaram para entrar no aparelho. E o aparelho eu pensava que era uma casa, simplesmente. E foi onde que eu segui junto com eles e onde tudo aconteceu. Só por essa introdução, vocês já percebem o quão transformadora essa experiência parece ter sido na vida do nosso entrevistado, não é mesmo? Mas antes de continuar, eu quero falar um pouquinho sobre um aspecto que a gente já percebe aí. Está aparecendo na tela sobre os graus em que a gente pode classificar os contatos ufológicos. Mas por que isso é importante, Renan? Gente, quando nós temos um trabalho de pesquisa numa área qualquer, nós precisamos ter parâmetros para catalogar e para identificar cada situação. Isso facilita muito o trabalho do pesquisador e isso facilita também que fique mais nítido como esse caso se encaixa perante todos os outros casos que a gente recebe. Eu recebo casos diariamente para analisar, recebo fotos com bastante frequência também. Nem tudo vai ficar na mesma caixa, nem tudo vai ser analisado sob o mesmo ponto de vista. É individualizando esse procedimento que a gente vai dar mais valor a cada situação, vai poder apontar aquilo que é falso, aquilo que é inventado e aquilo que possivelmente tem um fundo de verdade. E um ponto do caso do Carlos que eu destacaria é o fato de ser uma criança que está passando por essa experiência e só tem referências para identificar aquilo que ela consegue nessa fase da vida. Por isso, ela interpreta aquilo não como sendo uma nave espacial, um disco voador, como hoje é a interpretação dela, tendo mais referências, tendo estudado sobre o tema. Ela interpreta como algo mais natural do dia a dia, que faria mais sentido de acordo com a realidade que ela estava vivenciando. Isso também é interessante, isso não pode ser esquecido, porque é o conjunto de referências que a gente tem sobre um assunto que vai formar a nossa opinião em grande parte. Aí eles tinham, as roupas deles eram prateadas e tinham um cinturão de ouro. Era um prata quase cinza, Era um prata apagado. E dentro da nave era muito gelado, por fora da nave muito quente. Tinha uma escada,
né? Tipo uma escada, que nem uma escada rolante. Aquela escadinha, eu subi, tinha um tripé, né? Ali eu basei hoje como se fosse 1,5 m, 2 metros ali de comprimento, né? Que era aquela base, que tinha uma chapa embaixo que sustentava aquilo ali, que era de forma oval, era como se fosse um disco, mas olhando de lado, parecia ser a forma oval, mas era um disco como se fosse um prato. E para mim ali, aquilo parecia mais um puleiro, né? Assim, eu achava que aquilo ali era uma casa, alguma coisa assim, tipo uma barraca. Então até chegar na nave foi assim, eu fui conduzido por eles e me convidaram para que eu conhecesse. E não pensei duas vezes, entrei lá dentro para ver o que tinha lá dentro. Quanto a sentir o que eu senti lá dentro da nave, né? Eu senti assim um pouco de frio, de calafrios. Não pensei em nada, né? Simplesmente entrei lá dentro e fiquei todo admirado com aquilo que eu vi lá dentro. E eu vi muitas coisas lá, né? Dentro da nave. Eu senti assim uma coisa, emoção, né? Muita emoção ali. Pelo relato do Carlos, a gente nota que foi uma experiência bem impactante. E esse impacto também reflete em novas visões que os pesquisadores, ao meu modo de ver as coisas, precisam ter. Uma nova abertura sobre a forma como a gente enxerga a ufologia. Pensar em hipóteses como a hipótese interdimensional, segundo a qual os visitantes, tripulantes desses objetos não são de outros planetas exatamente, mas sim de outras dimensões da realidade. Pensar também um pouco mais a fundo sobre o grau de confiabilidade que nós podemos ter em algumas facções de seres, já que os relatos são bastante diversificados, há diversas vestimentas que são mencionadas, algumas se assemelham entre um caso e outro, assim como alguns comportamentos também se assemelham entre um caso e outro. E a gente pode até questionar, com base no que o Carlos fala, até que ponto a comunicação de alguns dos seres que visitam o planeta, ou que até podem já estar aqui de um modo ou de outro, até que ponto essa comunicação acontece por telepatia ou se há uma linguagem verbal estabelecida. A verdade é que nós temos poucas informações para ter respostas suficientes nesses pontos todos, mas o fato de nós estarmos em busca já é excelente e eu conto com vocês para receber mais conteúdos que, assim como o do Carlos, também tenham um significado profundo e que possam ser interpretados de um jeito coerente. E uma ótima notícia, inclusive, é que tem gente disposta a tornar a ufologia mais concreta, mais questionadora no Brasil. Uma dessas pessoas é o meu amigo Rafael Silva Pereira, que apresenta o programa Conteúdo Ufológico aqui na Cron TV todas as quintas-feiras. O Rafael é editor-chefe da revista Alfa, apoiadora do programa Segredos em Pauta e que tem publicações que são nota 10, são publicações que eu apoio e aprovo, com diversos entrevistados do mundo todo ao longo dos últimos anos, fazendo um trabalho exemplar e que para mim é a revista que vem mostrando o trabalho de um jeito incrível e que vem mostrando o trabalho de um jeito que vai mudar a mente de muitas pessoas em prol da ufologia, mas de uma ufologia séria, de uma ufologia que tenha credibilidade suficiente para que mais pessoas tenham interesse em se dedicar a favor desse estudo, a favor dessa área tão importante. E eu vi assim, painel lá dentro, entendeu? Aqueles dois seres ficaram lá fora, né? Que pra mim era dois moços jovens, né? Normalmente, até no começo, eu ali não desconfiava de nada, né? E tava cheio de botões, né? Coloridos, parecia luzes, né? Verde, azul, vermelho, roxo, cor de laranja, enfim. Era tudo cinza dentro daquele aparelho, né? Era bastante cinza ali dentro, como se fosse um chumbo, né? Vamos dizer assim, um estanho. Muito liso. As partes não tinha banco, não tinha nada, só tinha aquele painel. Tinha uma janelinha na parte de cima e uma alavanca bem no meio, assim. E como se fosse uma entrada de ar para cima, assim, também. Só isso que eu vi, o painel e um telão. E naquele tempo não existia tela fina que a gente tem hoje, né? E lá dentro tinha uma tela fina, né? Então o que eu senti dentro da nave foi muito frio, muito como se estivesse dentro de uma geladeira, né? Nas questões do que foi falado para mim, foi bem em seguida, depois de eu estar lá dentro, abri um compartimento, uma portinha do lado esquerdo,
que seria o mesmo lado da escada, né? E de lá saiu uma moça vestida de azul, mas um azul tão intenso que até hoje eu procuro essa cor. Assim, é muito difícil ver, é um azul muito vivo, né? Uma moça de aparência de 1,5 m, cabelo curto pelo ombro mais ou menos, mas para louro como ruiva, né? Tipo um louro com ruiva, parecia mais uma cor de cobre, o cabelo era um pouco estranho. Aparência normal, né? De uma pessoa normal, cinturão e bracelete em ouro, cinturão maior do que os outros dois seres que estavam lá embaixo. Uma letra T invertida no peito e outra no cinturão. Os pés também seria como se fosse o tecido ligado direto, não seria um sapato, mas sim o próprio tecido, né? Como se fosse uma botinha. A roupa bastante agarrada no corpo. Isso não tinha diferença, tanto os seres de lá como essa moça, no caso, né? Que não era moça, que eu só fui perceber depois. E a diferença estava nos olhos dela, né? E ela me comunicou mexendo com a boca. Ela deu uma saudação, erguendo a mão como se fosse uma bater continência, né? Que nem o exército faz, né? O soldado faz. Me bateu continência. E falou o nome dela, né? E ao falar o nome dela, e cumprimentando, mas assim, pouco, falava-se muito e pouco se mexia com a boca, entendeu? Como se falasse mais pelo próprio som da nave. É como se fosse um alto-falante em todos os sentidos, ou como se ela usasse um aparelho para me comunicar. Seria mais ou menos isso a sensação que eu tive ali. Pele branca para rosada, né? Pele clara, os olhos meio despontados, mais na região da orelha, mais afastado do central do nariz ali. Um olho grande, que nem um olho de gato, né? Então a única coisa que era diferente era isso. No restante era normal, 5 dedos na mão, normal. O cabelo deslizava tudo para baixo. Tinha uma franjinha na testa. Nunca esqueço disso. As sobrancelhas também tinha, bem fininha. E assim, muito bem desenhada, como se fosse... Lembra um pouco aqueles desenhos da Cleópatra. Seria uma espécie de uma Cleópatra ali, entendeu? Ela foi o que mais comunicou comigo, e como se lesse meu pensamento. Também eu sentia que telepaticamente me comunicava, ou me dominava, ou dominava meus pensamentos e até mesmo o meu próprio corpo. Ficou curioso para saber o que acontece depois disso, né? Eu também. Mas não se preocupa, porque semana que vem tem mais. E eu, Renan Schwingel, vou estar de volta para falar sobre os desdobramentos dessa história dentro, fora da nave e na vida do Carlos até hoje. Valeu, Carlos, por compartilhar uma história tão especial com a gente. Antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem final que está no meu livro, que eu publiquei em 2018, chamado #Fazendo a Diferença. Cada ano é um ciclo com 365 chances para fazer a diferença. Então, gente, bora aproveitar cada chance desse ciclo para dar o nosso melhor em prol daquilo que a gente gosta, do nosso trabalho, das áreas que a gente gosta de estudar, das nossas leituras, porque é assim que a gente vai fazer não só um mundo melhor, mas também uma sociedade mais consciente a respeito do papel de cada cidadão. Combinado? Um grande abraço a todos e vejo vocês semana que vem. Tchau!